O deus Thor e Loki viajavam pelo mundo na carruagem de Thor, que era puxada por poderosas cabras. Os deuses haviam partido para o reino dos gigantes em busca de aventuras. Antes, eles fizeram uma parada em uma humilde casa, onde os deuses desejavam pernoitar. Os deuses foram recebidos com hospitalidade pelos moradores, mas devido à sua pobreza, eles nada tinham a oferecer aos deuses como alimento. Thor disse para que eles não se preocupassem, pois ele iria providenciar uma farta refeição. O deus abateu suas próprias cabras e com sua carne preparou uma refeição digna de um deus. Ele disse que seus anfitriões poderiam comer o quanto quisessem. Eles apenas deveriam deixar os ossos intactos. Enquanto todos se fartavam com a deliciosa carne dos bodes, Loki resolveu aprontar uma das suas. Ele se aproximou do jovem morador da cabana, que era conhecido como Thialf, e lhe disse que não achava justo Thor guardar todo o delicioso tutano dos ossos apenas para si, pois tal iguaria concedia grande força para aquele que a consumisse. Os ossos que sobravam eram jogados sobre a pele das cabras abatidas. O jovem rapaz passou a desejar experimentar tal iguaria. Ele esperou até que todos dormissem e quebrou um dos ossos para experimentar o tutano. No dia seguinte, Thor fez um ritual e trouxe suas cabras de volta à vida. Contudo, uma delas mancava, pois estava com a perna quebrada e não conseguia tocar sua pata no chão devido à dor. Thor, ao ver aquilo, ficou furioso e pegou seu poderoso martelo e gritou, dizendo que aquelas pessoas eram ingratas e que em troca de sua magnífica refeição, ele recebeu apenas traição. Enquanto Thor gritava, exigindo que o culpado se apresentasse, Loki tentava esconder seu sorriso de satisfação. Thialf, arrependido, confessou seu crime e pediu desculpas por não conseguir conter seus impulsos. Thor exigiu que ele lhe desse um motivo para não esmagar aquela casa com todos os seus moradores dentro. O jovem implorou por perdão e pediu para que o deus poupasse sua família e que daquele dia em diante ele passaria a servir os deuses como criado, até que sua dívida fosse quitada. Thor foi benevolente e decidiu poupar a família de Thialf. Os pais do garoto deveriam ficar tratando de suas cabras, enquanto Thor, Loki e Thialf partiriam para explorar a terra dos gigantes. Thor, Loki e seu novo criado Thialf viajavam pelo inóspito reino de Jotunheim, a terra dos gigantes, conhecidos como Jotuns. O intenso frio fez com que eles procurassem um abrigo. Os deuses então encontraram o que parecia ser uma grande caverna, e lá eles se abrigaram. Os viajantes tentaram descansar, mas um grande barulho interrompia seu descanso, fazendo a terra tremer. Thor então saiu da caverna para investigar e subiu até o alto de uma montanha para ter uma vista melhor. Ele logo percebeu que um enorme gigante dormia ao lado da caverna que eles usavam como abrigo, e o ronco do gigante fazia a terra tremer. O gigante acordou conforme Thor se aproximava, mas ele não parecia uma ameaça. Thor percebeu que o gigante usava apenas uma luva e que, na verdade, a outra luva era a caverna onde eles haviam se abrigado. O gigante tentou calçar sua luva e de dentro dela caíram Loki e Thialf. O gigante então se apresentou, dizendo que seu nome era Sikimir e que se eles desejassem, ele poderia servir de guia para os deuses, além de carregar toda a sua carga. Os deuses aceitaram a oferta, pois eles não conheciam bem a região, e se livrar de carregar seus vastos suprimentos lhes propiciaria um grande alívio. Sikimir colocou tudo dentro de uma sacola e deu início à viagem. Não demoraria muito até o gigante se cansar, e ele decidiu que iria tirar um breve cochilo. Conforme o tempo foi passando, os viajantes começaram a ter fome, e eles tentaram abrir a bolsa do gigante dorminhoco, mas eles não tiveram sucesso ao tentar desatar o grande nó. Devido à fome,
Thor ficou com tanta raiva que pegou seu martelo e golpeou a cabeça do gigante com força. Ainda dormindo, o gigante balbuciou, dizendo que parecia que uma folha havia caído sobre sua cabeça, e continuou a dormir. A alvorada já se anunciava, e os famintos viajantes esperavam o gigante acordar para assim ter o café da manhã. Mas Sikmir continuava dormindo. Thor, mais uma vez, foi tomado pela fúria e martelou a cabeça do gigante com toda a sua força. Tal golpe poderia destruir a cabeça de qualquer gigante, mas Sikmir apenas acordou como se tivesse sido incomodado por um inseto. Thor ficou espantado com a resistência do gigante. Como tal criatura poderia aguentar tamanho golpe? Após acordar, o gigante indicou a direção para onde ficava Utgard, o palácio de seus amigos gigantes. Ele disse que lá ele era chamado de fraquinho e que finalmente havia chegado a hora de se separarem. Thor e seus companheiros partiram em direção ao Palácio dos Gigantes. O deus estava um tanto preocupado. Se Sikmir era considerado fraquinho, o que será que ele contraria em Utgard? O domínio do Rei dos Gigantes. Thor, Loki e seu criado Thjalf estavam explorando o reino dos gigantes. E finalmente eles chegariam ao enorme castelo de Utgard. Os deuses Aesir adentraram o palácio e se depararam com enormes gigantes que ali viviam. Havia um que se destacava entre os demais e ele lhe deu as boas-vindas, dizendo que eles eram bem-vindos em seu palácio e que seu nome era Utgard Loki. Ele disse que sempre ouviu dizer que os habitantes de Asgard se consideravam os maiorais, mas que aqueles pequeninos não teriam nenhuma chance numa disputa contra os gigantes. Thor, se sentindo desafiado, disse que poderia vencê-los em qualquer tipo de competição que eles pudessem imaginar. Mas o gigante disse para o filho de Odin ter calma, pois o primeiro a competir seria Loki, filho da gloriosa gigante Laufey. Loki enfrentaria Log, servo do gigante, e eles disputariam para ver quem comeria mais rapidamente o banquete que estava servido sobre a mesa. Loki e Log deram início à disputa e começaram a comer com toda a voracidade. Os dois terminaram de comer quase ao mesmo tempo. Loki comeu toda a comida, mas o gigante Log comeu até mesmo os ossos, as travessas e talheres, e até parte da mesa, e por isso saiu vencedor. O servo Thjalf também entrou na disputa. Ele correria contra um gigante que ainda era uma criança. Thjalf era um dos homens mais rápidos que existia, mas não teve a menor chance contra o veloz garoto gigante. O rei dos gigantes então disse que tinha 3 desafios para Thor. Primeiramente, ele deveria beber de uma única vez toda a bebida contida em um enorme chifre. Thor pegou o chifre com confiança, pois beber era uma de suas especialidades. O deus bebeu, bebeu e bebeu aquele líquido salgado até chegar ao seu limite. Mas o deus apenas conseguiu baixar um pouco o nível do líquido que preenchia o chifre. O gigante zombou de Thor, dizendo que ele bebia como uma donzela, e por isso ele facilitaria um pouco mais no próximo desafio. Em seu próximo desafio, Thor deveria erguer o gato de estimação do gigante. Para a surpresa de Thor, o gato era incrivelmente pesado. O deus do trovão juntou todas as suas forças e conseguiu erguer o gato sobre sua cabeça, mas ele ainda conseguia encostar suas patas no chão. O gigante então disse que parecia que as lendas que contavam sobre os Asgardianos não eram verdade. E já que era assim, como seu último desafio, ele deveria lutar contra a velha mãe de criação do gigante. Thor se sentiu ofendido com tal proposta, mas decidiu lutar mesmo assim, para garantir ao menos uma vitória para o time de Asgard. A luta teve início, e Thor foi surpreendido pela força da velha giganta. O deus usou toda a sua força contra a velhinha, e em alguns momentos parecia que a vitória estava em suas mãos. Mas a gigante anciã conseguiu colocar o poderoso Thor de joelhos. O filho de Odin nunca havia sido tão humilhado. Derrotados,
Os deuses e seu servo partiram do palácio de Utgard de cabeças baixas. O rei dos gigantes acompanhou os asgardianos até os limites de seu reino. Lá, ele revelou seu segredo e confessou que havia enganado os deuses o tempo todo. O rei dos gigantes disse que ele havia se disfarçado como o gigante Sikmir, aquele que havia guiado Thor e seus companheiros por Jotunheim, e que se não fosse por sua magia, ele teria caído morto quando Thor acertou a cabeça do gigante, pois na verdade, o deus martelou uma montanha e esta se transformou em um vale. Ele disse a Loki que ele também havia sido enganado por uma ilusão, pois na verdade ele não competiu contra um gigante, e sim contra um incêndio, e o fogo devora tudo em seu caminho. Já Thjalf havia competido contra um pensamento. E mesmo Thjalf sendo muito rápido, nada é mais rápido que um pensamento. Thor então exigiu que o gigante revelasse os truques que o levaram à derrota. O gigante, antes de tudo, elogiou Thor por sua determinação. O gigante explicou que o chifre usado por Thor estava conectado ao oceano e que a grande sede de Thor fez o oceano descer alguns metros, o que era realmente incrível. Já no caso do gato, ele estava na verdade levantando Jormungand, a serpente do mundo. E o simples fato de Thor conseguir retirar uma parte da serpente do chão já era um enorme feito. Mas o que mais impressionou o gigante foi o fato de Thor quase vencer a anciã, que na verdade era a velhice, e que com o passar do tempo acaba batendo a todos. Thor detestava ser enganado e teria esmagado a cabeça do gigante se esse não tivesse usado sua magia para desaparecer, juntamente com seu castelo, pois ele temia a vingança do deus. Os deuses retornaram para Asgard. Thor sabia que vencer a velhice ou beber toda a água do oceano era impossível, mas vencer a serpente do mundo era algo que ele julgava possível de ser feito. Deste dia em diante, Thor passou a desejar se reencontrar e vencer a colossal serpente, conhecida como Jormungand.